Muito bem, irmãos, o texto que nós lemos, melhorou, né? O texto que nós lemos, depois edita tudo isso, tá? O texto que nós lemos fala a respeito da segunda mensagem, o segundo sermão de Pedro, nesse relato de Lucas. O relato de Lucas, vocês sabem, que nós temos visto até então, na verdade é um livro só em 2 volumes. Quais são esses 2 livros, ou esses 2 volumes? Lucas, que começa a informar com a acurada investigação, como um historiador de primeira, um bom historiador, ele faz então toda uma investigação acurada dos fatos, faz entrevistas com pessoas que foram testemunhas oculares. Então, para quem gosta de história, para quem valoriza esses registros, e é bom nós conhecermos a história, para até fazermos o que deu certo na história e evitarmos aquilo que não deu certo na história, né? Então, estudar a história é muito importante, né? E aqui o historiador ele fala a respeito daquilo que Jesus começou a ensinar e fazer e ensinar. E no livro, ou no segundo volume de Atos, ele então registra a história daquilo que Jesus continuou a fazer e ensinar através da igreja, dos seus discípulos da igreja, direcionados pelo Espírito Santo para alcançar 4 áreas geográficas simultaneamente, concomitantemente, ao mesmo tempo. Ou seja, o epicentro, Jerusalém, depois a Judéia, depois a Samaria e até os confins da terra. Esse é o esboço desse livro histórico, é o único livro histórico do Novo Testamento. Os demais livros estão no Antigo Testamento, são 12 livros históricos. Muito bem, aqui nós estamos no segundo sermão de Pedro. O primeiro sermão, nós já vimos, foi em qual ocasião? Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e capacitou, inaugurou a igreja de forma espetacular, com som, com visibilidade. Cada um dos 120 tinha lá uma aparição como se fosse uma labareda de fogo em suas cabeças, e eles foram capacitados pelo Espírito Santo para falar línguas internacionais. Não eram definitivamente línguas estranhas, eram línguas conhecidas, porque os judeus piedosos, os judeus religiosos, aqueles que praticavam o judaísmo, vieram de todo o mundo, de várias nações, para esse encontro ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Foi exatamente nesse dia que, por presciência de Deus, por sabedoria de Deus, estratégia do Espírito Santo, foi inaugurada a igreja. Muito bem, o primeiro sermão, que lá está em capítulo 2, versículo 41, nós temos o resultado do primeiro sermão de Pedro. Qual foi o resultado? De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia ajuntaram-se quase 3.000 pessoas. Olha só o que Deus fez. Eram 120. Então Jesus começa com 12, depois cresce o número para 70, depois muita gente quer seguir Jesus por interesses pessoais, por ver em Jesus talvez um libertador, um Messias de uma visão equivocada, como se fosse um grande sacerdote, como fosse um grande líder, um grande político, um grande líder militar. E quando Jesus então deixa muito claro em suas palavras, em seu ensinamento, que o reino de Deus não é deste mundo, que o reino de Deus não é apenas para Israel. O reino de Deus é eterno, é espiritual, é celestial. O reino de Deus é para todas as nações da terra. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis.
Ele é o soberano Senhor de todos os povos, de todas as nações. Começa já nos corações daqueles que creem no Evangelho, e um dia isso vai ser concretizado visivelmente na volta de Jesus Cristo. Muito bem, então Jesus, ele ensina sobre o reino, ele fala que não é para esse tempo, não é para agora, até mesmo na pergunta equivocada, no capítulo 1, versículo 6, acompanhe comigo agora, nós vamos estar vendo vários textos aqui, tá, irmãos? Então esteja afiado aí na movimentação, na paginação aí da sua Bíblia. Atos 1,6 vai dizer assim, eles perguntam uma coisa que, equivocada, vamos assim dizer. Senhor, restaurarás nesse tempo o reino a Israel? Jesus está prestes para ser levado aos céus, e os 12, lá na Galileia, no Monte da Galileia, e Jesus fala assim, não é agora. Como assim? Vocês não aprenderam o que eu ensinei durante 3 anos? E Jesus, muito educadamente, diz, não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai determinou para a sua autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí nós temos então o esboço. É o único livro da Bíblia que o esboço é geográfico. Interessante. Os demais esboços dos livros da Bíblia, eles são temas, eles são assuntos, eles são paginação daquilo que aconteceu. Aqui não. Aqui o esboço é geográfico. E se nós entendemos bem esse esboço geográfico, ele faz... O texto vai dizer isso, até mesmo em português não é difícil entender isso, que não é primeiro em Jerusalém, depois, quem sabe, na Judéia, depois na Samaria, e quem sabe um dia nos confins da terra. Não. O que Jesus está dizendo que é simultaneamente, é ao mesmo tempo. E esse é um grande desafio para a igreja da época, é um grande desafio para nós também. Muito bem, quando nós olhamos para o segundo sermão, então o primeiro sermão teve o resultado, o primeiro sermão de Pedro foi na ocasião do Pentecostes, Deus interviu, Deus fez um milagre, então 12, 70, 120, e agora passa quanto? 3.000. De um dia para a noite. Questão de horas, a igreja cresce de forma exponencial. Agora vamos ver no capítulo 4, versículo 4, acompanhe comigo a leitura, se você desejar, até para localizar na sua Bíblia. 4:4 de Atos vai dizer assim, e creram muitos dos que ouviram a palavra, e chegou o número desses homens quase a 5.000. Então, alguns comentaristas vão dizer assim, não, os 3 mais 2, 5. Outros vão dizer, não, é os 3.000 e mais 5, 8.000. De qualquer forma, independente do número, há um outro momento de resultado. Então, o que nós concluímos a priori na análise dos 2 sermões de Pedro? Primeiro, eles vêm no contexto da intervenção de Deus na vida da igreja, capacitando milagrosamente que os discípulos falem línguas internacionais, no primeiro sermão. No segundo sermão, Deus capacita Pedro e João com ousadia para dizer que em nome do Senhor Jesus aquele coxo seria curado. Então, um grande milagre. Muito bem, a conclusão disso é o seguinte, o crescimento da igreja está diretamente ligado à pregação fiel da palavra. Vou repetir. O crescimento da igreja está diretamente ligado à pregação fiel da palavra. O que nós encontramos nos 2 sermões de Pedro, muitas convergências importantes no que ele diz no primeiro sermão, no que ele diz no segundo sermão, e está fielmente relacionado ao Evangelho, ao puro Evangelho, que deve ser, então, anunciado às pessoas. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Bom, o que nós vemos aqui? Nos 2 sermões, há uma ênfase cristocêntrica. O que é isso, pastor? Cristo no centro. É evidenciada a pessoa de Cristo.
Lembra-se quando nós estudamos aqui, quando nós trouxemos uma exposição bíblica. Nossa igreja é chamada igreja bíblica. Então devemos ter isso como muito forte em nossa igreja. Uma igreja que tem uma pregação fiel, uma pregação bíblica, uma pregação cristocêntrica. Então, na exposição de Colossenses, nós vimos isso, que Colossenses traz essa cristocentralidade. Cristo no centro, Cristo sendo pregado, Cristo sendo anunciado, Cristo sendo exaltado, Cristo sendo adorado, Cristo com muitos adjetivos e qualidades espetaculares. Não é diferente aqui nos dois sermões. Vamos entender aqui o milagre. Qual a relação do milagre? O milagre não é o evangelho, mas abre portas para que a pregação do evangelho aconteça. Então, em muitos países onde existe muita opressão espiritual, Deus realiza milagres. Os milagres acontecem até hoje. Os milagres não deixaram de acontecer. O que é um milagre? O milagre é a interrupção momentânea de algo natural. Ou seja, aquilo que é natural do ser humano, como por exemplo uma doença, o milagre ele faz o quê? Ele interrompe essa ação da doença para voltar a pessoa a ter saúde. A ressurreição de uma pessoa, como aconteceu com Lázaro. Então se interrompe o processo da morte e traz a pessoa de volta para a vida. E outros milagres que acontecem. De fato, irmãos, se nós tivermos o coração puro, nós veremos a Deus como nós vimos no nosso retiro espiritual sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus e vão ver que até a ordem natural das coisas é um milagre. Cada vez que você acorda, qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? Eu abro os olhos. E quando eu abro os olhos, eu tenho que entender que é um milagre de Deus. Vou acordar, viver o universo com o seu macrosistema, o seu microsistema, é um verdadeiro milagre de Deus. Muito bem. Então, o milagre não é o evangelho, mas o milagre abre portas para o evangelho. Como nós sabemos isso no texto? Porque Pedro aproveitou a oportunidade. Pedro não perdeu a oportunidade de pregar. Pedro não perdeu a oportunidade de falar de Jesus. Irmãos, nós não podemos perder as oportunidades que ocorrem em nossas vidas todos os dias. No PGM do última quinta-feira aqui na igreja, foi testemunhado uma oportunidade que aconteceu dentro de um ônibus, no qual uma irmã da igreja falou a respeito, que conversou com uma pessoa, essa pessoa então falou algumas palavras a respeito de Jesus, né? E a pessoa foi impactada. Lembra que quando nós fizemos aquele exercício, isso deve ser feito constantemente. Quando nós tivemos aqui o trio de alcance, e aí nós falamos assim, olha, pega seu celular, entra no WhatsApp e manda uma mensagem para uma pessoa que você conhece e que não é salva. E diga para essa pessoa, olha, bom dia, boa tarde, faça uma saudação pessoal e diga assim, estou na igreja, lembrei de você, estou orando por você agora. É impressionante as respostas. E a gente não faz ideia como esse gesto simples pode impactar a vida de uma pessoa. No mínimo a pessoa vai pensar assim, poxa, a pessoa lembrou de mim. Porque a maior manifestação de amor a uma pessoa é quando você intercede a Deus por essa pessoa. Muito bem, voltando aqui ao texto, outra coisa, o milagre não abriu o coração do povo para aceitar a palavra, mas
ajuntou o povo, dando oportunidade a Pedro de pregar a palavra. Ok? Então é bom se colocar esses pontos aqui iniciais. O milagre não abriu o coração do povo. Não é um milagre que traz fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O milagre, muitas vezes, a pessoa fica impactada no primeiro momento, até se emociona, mas o que gera fé legítima no coração de uma pessoa é exatamente isso que nós estamos fazendo agora. Gerando fé em seu coração, alimentando sua fé, edificando sua fé, e também nós entendemos que na parábola do semeador, no encontro retrasado que tivemos no PGM, nós vimos isso, que a parábola não fala apenas para as pessoas que pode ser até aplicado, deve ser aplicado também às pessoas que não creem e passam a crer, mas está dizendo que todas as vezes que nós ouvimos a palavra, que é semente do Evangelho, nós precisamos policiar nosso coração, vigiar nosso coração, para que o nosso coração seja um solo preparado para receber a palavra. Cada pregação que nós ouvimos, se nós pensarmos nessa perspectiva, e eu acredito que é a perspectiva correta, quando nós ouvimos a palavra, nós precisamos vigiar nosso coração, para que a palavra não encontre um solo duro, que não penetre, e aí vem o inimigo e tira a palavra. Então, que foi o tempo que foi investido, tanto por parte do pregador como do ouvinte, para o ouvinte em particular se perde, porque o inimigo vem e tira a palavra. O passarinho vem e rouba a semente. Também a gente não pode ouvir a palavra com o coração amargurado, cheio de espinho, porque essa amargura, essa tristeza, ela vai sufocar a semente não vai produzir. Também não pode ser entre as pedras, porque não vai ter solo para penetrar. Mas se nós tivermos o coração arado, terra boa, a semente, ela vai produzir. Por mais simples que seja uma mensagem. Muito bem. Nós encontramos também, irmãos, uma diferença entre Pedro, o discípulo, e Simão, o mágico. Vai comigo agora em Atos capítulo 8, versículo 9 e 10. Atos 8, 9 e 10. Havia um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido as pessoas de Samaria, dizendo de si que ele era algum grande personagem, o qual todos atendiam, desde o pequeno até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Entendiam, porque já há muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então, Simão, ele faz alguns truques mágicas, ilusórias, engana as pessoas, e ele vai dizer assim: eu sou o grande poder de Deus. Então, qual a diferença, olhando para esse texto que nós lemos aqui, no começo da mensagem, de Pedro e o Simão mágico? Pedro vai dizer assim: não fomos nós. Vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos algum poder? Nós não temos poder nenhum. Este homem que vocês estão vendo que foram curados, foi feito pelo poder de quem? De Jesus. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma característica muito importante de um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, nós encontramos hoje, até no meio evangélico, pessoas que se gloriam, que acham que eles são maiores do que os outros. Vocês sabem disso, vocês têm acompanhado, está na mídia. Hoje, a igreja evangélica no Brasil, ela tem essa coloração também de pessoas que se sentem, que acham que são melhores do que os outros, que aquilo que acontece foi por eles e não pelo poder de Jesus. O verdadeiro discípulo, ele vai ter humildade, reconhecimento suficiente para dizer assim: não foi feito por mim. Eu sou apenas o instrumento.
O poder é de Deus. O poder de Jesus Cristo. Também, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos algumas coisas muito interessantes. Ainda na comparação importante entre o primeiro sermão e o segundo sermão, a cruz é o lugar da intersecção entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Irmãos, essa questão teológica que foi debatida por séculos e ainda é debatida até hoje entre predestinação e livre-arbítrio é resolvida na cruz. Em vez de nós complicarmos essas questões antagônicas, o que é uma questão antagônica, pastor? São polos distantes. Então, vamos colocar assim, ou soberania de Deus, ou liberdade humana. Mas quando nós olhamos as páginas das Escrituras, nós encontramos uma elasticidade para o equilíbrio entre essas duas coisas antagônicas. Uma dialética importante. Deus é capaz disso. E nós devemos aceitar que as duas coisas convivem e existem. E nesse texto nós vamos ver que isso está permeado nesse texto. Por incrível que pareça, nesse texto, na pregação de Pedro, que foi uma pregação simples, direta, objetiva, poderosa, nós temos a resolução de um problema teológico que muitos teólogos ficaram discutindo ao ponto de dividir o mundo evangélico e o mundo protestante desde quase seu início e até hoje. Uns dizem, não, eu sou só da soberania de Deus, eu sou calvinista. Outros vão dizer, não, eu sou só da liberdade humana, eu sou arminiano. Irmãos, isso é resolvido nesse texto, vocês vão ver. Pelo menos foi essa a minha percepção ao estudar esse texto. Há uma intersecção importante entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Outra coisa importante, irmãos, que nós olhamos aqui, não há remissão sem arrependimento e conversão. Arrependimento e conversão. Até mesmo essas duas coisas interagem a soberania de Deus e a liberdade humana. Porque se nós pensarmos assim, que o arrependimento, e Pedro vai dizer assim, arrependei-vos. Ora, se isso vem como ordem, então isso é responsabilidade humana. No entanto, quem produz o arrependimento sincero é o Espírito Santo. E como isso acontece? Quando nós entendemos que somos pecadores. Não existe, por exemplo, remissão sem arrependimento e conversão, e não existe arrependimento se não houver convicção de pecado. E o arrependimento sem convicção que a pessoa é um pecador, ou seja, um transgressor da lei de Deus. Quando nós entramos, então, na grande ideia do texto, então tudo isso foi introdução só, tá? Mas eu vou fazer rápido aqui, dos pontos importantes aqui. Grande ideia. A pregação do Evangelho deve ser cristocêntrica, fiel às Escrituras e inteligível. A pregação do Evangelho, ela deve ser cristocêntrica, fiel às Escrituras e inteligível. Ou seja, as pessoas precisam compreender, as pessoas precisam entender. Entre aquele que fala e aquele que ouve, existe uma codificação. Muitas vezes, quem fala parte do pressuposto que todos estão entendendo o que ele está falando. Não. Num grupo heterogêneo como esse, um grupo diverso como esse, de várias famílias, de várias situações econômicas, talvez não nem tanto, ou talvez nem tanto intelectuais, mas cada um vai compreender de acordo com a sua cosmovisão, a sua visão de mundo.
Uns vão pegar algumas coisas, outros vão pegar outras, outros vão pegar na íntegra, outros vão ser chamados a atenção num ponto, outros vão conseguir entender a linha de raciocínio e vão olhar nas Escrituras e ver, é isso mesmo, mas aí também é uma questão de decodificação daquilo que se prega, daquilo que se fala. Mas o pregador deve ser mais inteligível possível, ele precisa ser mais... e deve ser totalmente cristocêntrico e deve ser totalmente fiel às Escrituras. 5 Es da pregação de Pedro. 5 Es. Primeiro E. A pregação de Pedro explica o milagre em relação com Jesus. Veja aí o versículo 11 a 16 do capítulo 3. Voltando lá ao texto, vai dizer assim: E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E Pedro, vendo isso, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Versículo 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilatos o negastes, julgando ele que deveria ser solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, o qual ressuscitou dos mortos, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, o seu nome confirmou este que vedes e conheceis. E a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, está em perfeita saúde. Então, olha só o que Pedro diz. Porque assim, a multidão estava pronta para dizer, esses são os caras. Lembra quando Paulo também realizou um milagre? E aí os gregos falam assim, não, esse é o Júpiter, esse é Hermes. São os deuses do Olimpo que vieram para nós, desceram do Olimpo, estão aqui. E vendo a multidão já pronta para fazer um sacrifício, já trazendo touros para serem mortos, e o sacrifício que eles faziam, eles rasgam suas vestes e falam assim, não, nós somos homens. O próprio anjo não aceita a adoração. Quando João tentou adorar um anjo, o anjo falou assim, não, você não tem que me adorar, não. Então, a relação que Pedro aqui coloca é que o milagre vem de Jesus. Outra coisa importante em relação ao milagre, em relação a Jesus, Jesus não está inaugurando uma nova religião. Existe um ponto de partida desde o Gênesis, da história dos patriarcas. Ele remonta a Abraão. Abraão é o primeiro patriarca. Então ele está dizendo, olha, isso aqui que vocês estão vendo acontecer não é algo desconexo da história da revelação progressiva de Deus. Isso tem vindo da revelação desde o Gênesis, desde Abraão. Não é algo novo. Não é uma nova religião. É a religião que Deus, desde o Jardim do Éden, que essa religião é um relacionamento com Deus. Pai e filho. Deus, o Criador, o ser humano, a criatura. Uma relação de amizade, de conversa, de relacionamento. Que Deus gostaria que isso continuasse, mas houve uma interrupção. Mas Deus, então, chama Abraão. Abraão, sendo aquele que seria o pai da fé, e através de Abraão, da obediência a Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. E essa bênção, depois ele vai falar, começa com vocês.
É muito impactante, muito interessante a análise desse sermão, porque assim, é um sermão completo, dentro daquilo que nós vimos aqui, que ele vai explicar as coisas, vai tornar claro as coisas, vai colocar os pingos nos is, em relação ao milagre, em relação a Jesus Cristo. Segundo E, ensina que o poder é de Jesus. O versículo 16 vai dizer isso, que a fé foi dada por Jesus, que a realização da fé, que é o milagre, foi dado por Jesus. Então, meus irmãos, não é fé na fé, é a fé em Jesus. Não é a fé eu tenho fé na minha confiança. Não. Eu tenho fé na minha convicção. A fé é no poder de Jesus. Não é a fé na fé. Terceiro E, expõe a nossa responsabilidade na morte de Jesus. Veja o versículo 19, parte A. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Sabe quem foi responsável pela morte de Jesus? O texto vai dizer: vocês tiveram oportunidade. Pilatos fez de tudo para libertar Jesus. A esposa de Pilatos falou assim: não mexa com esse justo, eu tive um sonho horrível com ele. Mas vocês insistiram. Vocês escolheram um homem criminoso para ser crucificado, para ser liberto. E vocês escolheram um homem justo para ser crucificado. Isso é uma grande maldade. É interessante, irmãos, que Pedro, ele não prega para agradar a audiência. Não. Pedro pregou para levá-los ao arrependimento. A pregação do Evangelho não é para agradar as pessoas. Também não é para maltratar as pessoas, obviamente. Não é só dizer, você vai para o inferno. Mas assim, dizer que o responsável pela crucificação de Jesus somos nós. Nós crucificamos Jesus. Como assim, pastor? Eu não estava lá no dia. Mas Jesus morreu pelos seus pecados. Se você fosse o único ser humano pelo qual Jesus tivesse que vir ao mundo para morrer, ele morreria pelos seus pecados. Então, nós somos culpados da morte de Jesus. Os nossos pecados, a nossa transgressão da lei, levaram Jesus para a cruz. Então, Pedro, ele vai colocar os pingos, mas chega uma hora que ele fala assim, olha, gente, nós somos os culpados. Pedro também era culpado, obviamente. Pedro negou Jesus 3 vezes. Os erros que Pedro cometeu, que são registrados, você fala assim, como assim? E até antes disso, antes de ser chamado como apóstolo, ser chamado como discípulo. Então, nós temos aqui uma atenuante. Qual é a atenuante? Que ele vai dizer aqui, no versículo, na sequência, ele vai dizer no 17, e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos líderes. Então ele traz uma atenuante, dizendo assim, olha, e aí você fala assim, mas é culpado, não é culpado, fez por ignorância, não fez por ignorância? Vamos ver a relação disso. Vá comigo agora em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34, vai dizer assim:
E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora, 1 Coríntios 2, 7 e 8. 1 Coríntios 2, 7 e 8. Vai dizer assim: Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, o qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Agora, 1 Timóteo 1, 13. 1 Timóteo 1, 13. Diz assim a palavra do Senhor: A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. A maldade, olha só, a maldade dos homens não anula os propósitos divinos, nem a soberania de Deus isenta os homens de sua responsabilidade. Jó capítulo 42. Jó 42, 2. Nos traz a seguinte informação: Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou propósitos pode ser impedido. Então, aqui nós encontramos a soberania de Deus, encontramos a liberdade humana. De forma convergente na crucificação de Jesus. Outro E. Encoraja com as bênçãos prometidas. Voltando lá a Atos capítulo 2, versículo 19b, vai dizer assim: Quando vierem os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e Ele enviar Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde todo o século. Então, as bênçãos, ele encoraja os ouvintes, se de fato eles tiverem arrependimento e conversão, o resultado do arrependimento e da conversão, isso vale para todos nós, obviamente, algumas coisas muito valiosas acontecem e acontecerão. Primeiro, cancelamento dos pecados. Sabe aqueles pecados que você cometeu antes? Aqueles pecados que você comete e aqueles pecados que você ainda vai cometer? Todos eles foram pagos. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, o cancelamento definitivo de toda a sua dívida. Quem aqui paga a prestação de financiamento, prestação, carnê das lojas, os magazines, que é quase uma bíblia, né, de tantas páginas. Você parcela lá em sei quantas vezes, o pastor nem fala disso. Agora, a maior dívida que você poderia ter não são essas dívidas. Essas dívidas é para esse tempo curto que nós temos de vida.
traz preocupação, sim. Cada vez que chega o começo do mês, ou final do mês, tem lá o dia, você pensa assim, é um grande... sim, mas o que o texto está dizendo é o seguinte, que a nossa dívida eterna com Deus, no qual nós éramos réus de uma condenação eterna, de sofrimento eterno, por conta dos nossos pecados, foi paga. Tetelestai, está pago, está consumado. Eu paguei a dívida. Paulo usa uma figura forense. Quando ele escreve Romanos, o que é uma figura forense? Uma ilustração forense, palavras de fórum, palavras de tribunal, palavras, e essa é a visão mesmo, Deus o juiz, a humanidade no banco dos réus, o acusador, que é o diabo, e o advogado de defesa, que é Jesus Cristo. Aí o acusador lê a capivara, lê a quantidade de pecados, os anjos ficam até envergonhados, você fez isso mesmo? Cara, não tem escapatória. E aí o promotor lá, o acusador vai dizer, ele é culpado, ele deve ser condenado, ele deve ser punido, ele deve pagar por esses pecados o que ele fez. Diante da lei do Senhor, ele quebrou, Deus, ele quebrou as leis. O Senhor colocou princípios de vida e ele quebrou tudo isso, ela quebrou tudo isso. Só que aí o advogado de defesa vai dizer assim, sim, ele fez tudo isso. Mas eu paguei o preço da condenação. Outra coisa, tempos de refrigério em Jesus. Essa palavra aparece 2 vezes só na Bíblia. Tem a ver com o reino messiânico. Tem a ver quando Jesus vier, e eu sei que vocês são pré-milenistas, que acreditam no milênio, e eu também, que Jesus vai vir e durante 1000 anos vai reinar sobre a terra. Ele vai, então, ter esse tempo de refrigério que depois continua durante toda a eternidade. Outra coisa, consumação do reino messiânico. As 2 coisas estão ligadas. Direção de Deus, quando nós seguimos a palavra. Então, tudo isso está dentro da aliança, do pacto abrâmico. O pacto de Abraão é realizado na cruz. Último E. Exorta a obediência. Vamos lá agora para o versículo 22 a 26, já indo para a parte final. 22 a 26 de Atos, capítulo 2, vai dizer assim: porque Moisés disse, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta como a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E também todos os profetas, desde Samuel em diante, todos quantos têm falado, já dantes anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os vossos pais, dizendo a Abraão, da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Suscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos bendizesse e vos desviasse cada um de vossas maldades. Então, exortação o quê? A obediência a quem? A Jesus. Sabia que Jesus deixou 50 mandamentos? Você tem o Decálogo, que são os 10 mandamentos, lá no Êxodo 20 e Deuteronômio 5. E aí os judeus criaram 613, que vem
do Talmud, vem de outros livros judaicos. E Jesus, então, se você olhar nos evangelhos, são 50 mandamentos e todos eles são alelônicos. Todos eles são relacionais, todos eles são uns aos outros mutuamente, reciprocamente. Fiquei sabendo que a igreja, no passado, estudou sobre a mutualidade. Mutualidade uns aos outros. Mutualidade, reciprocidade é aquilo que Jesus ensina. Você quer que a pessoa te ame? Quer que a pessoa te considere? Quer que a pessoa te respeite? Faça primeiro a ela. Isso é o poder da reciprocidade. Conclusão. A mensagem do Evangelho deve ser caracterizada por algumas coisas. Primeiro, dar destaque ao Senhor Jesus. Segundo, dizer que todos somos pecadores, Romanos 3:23. Dizer que o resultado, a consequência do pecado é a morte espiritual, Romanos 6:23. Dizer que a solução é Jesus, Romanos 5:1. Dizer à pessoa que está livre para sempre da condenação do pecado, Romanos 8:1. Dizer que a pessoa precisa se arrepender e se converter ao Senhor Jesus, confessando publicamente o senhorio de Jesus e a sua ressurreição, Romanos 10:9. Olhando para esse texto, à luz daquilo que nós temos incentivado os irmãos, pelo menos no PGM de Jundiaí, que nós vamos fazer as devocionais, precisamos, no discipulado também, nós estamos pegando forte nessa questão da importância de ter devocionais diárias. E algumas perguntas são importantes. Primeira pergunta: uma ordem a ser obedecida? Sim. Há uma ordem a ser obedecida. Versículo 19. Há uma promessa a ser apropriada? Sim. Nós vimos aqui as promessas. Versículo 20 a 24. Há uma aplicação a ser feita? Sim. Está nos versículos finais, 25 a 26. E o destaque à pessoa de Jesus se dá por conta de pelo menos 3 qualidades de Jesus aqui salientadas, evidenciadas: o servo sofredor, o rei davídico e a semente de Abraão. Portanto, meus irmãos, precisamos comunicar o Evangelho. E essa comunicação não precisa ser para um grande público, não precisa ser através de um púlpito. Pode ser e deve ser também no púlpito, pode ser e deve ser também para uma audiência, se Deus lhe der a oportunidade. Mas nós precisamos comunicar o Evangelho, e essa comunicação pode ser feita a nível individual. Ela precisa ser cristocêntrica, ela precisa ser fiel às Escrituras e ela precisa ser inteligível. Que a pessoa compreenda o que você está falando. Que Deus nos abençoe, que sejamos comunicadores da palavra, que sejamos... porque isso vem para nós também, lógico, partindo do pressuposto que todos aqui já tiveram uma decisão por Cristo, mas pessoas estão necessitadas, e Deus tem muito povo nessa cidade. Amém? Então, nos nossos relacionamentos interpessoais, seja com familiares, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de estudo, a gente voltar a esse texto aqui, talvez, eu espero que o Espírito Santo te incomode, para que isso não seja apenas uma análise de um sermão que foi trazido de qualquer outra forma de exposição, seja ela tópica, seja ela expositiva, mas que isso seja conteúdo mesmo, para que nós nos alegremos em Deus, sabendo que tivemos a remissão dos nossos pecados para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre,
A salvação não depende de nós, depende de Jesus, depende da graça de Deus, depende da cruz de Jesus e os resultados que nós temos mediante essa obra de Jesus. Sim, mas não podemos ser egoístas ao ponto de não comunicar isso para as outras pessoas. Então esteja atento. Nessa semana é provável, porque a palavra de Deus não volta vazia. Essa mensagem nos traz uma responsabilidade. Colocarmos em prática. A gente só vai aprender mesmo quando tivermos 3 coisas. E essas 3 coisas formam a palavra chá. Toda vez que você for tomar chá, nesse tempo friozinho aí de inverno, lembre-se disso. Chá, conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, habilidade e atitude. O chá. Amém? Se você desejar, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, nós louvamos ao Senhor pela instrumentalidade de Lucas, que foi inspirado, dirigido, orientado pelo teu Santo Espírito a fazer o registro histórico daquilo que Jesus continuou a fazer através da igreja, pela direção do Espírito Santo. Deus eterno, te louvamos pela instrumentalidade de Pedro, pela pregação que nós vimos hoje pela manhã, que ele aproveitou a oportunidade do povo reunido, porque ficaram perplexos, atônitos, diante de um grande milagre que eles viram acontecer. Pedro então usou a palavra e pregou a palavra do Senhor de forma cristocêntrica, de forma fiel a toda a revelação progressiva, como também, ó Pai, de forma inteligível. Deus eterno, permita-nos, ó Pai, a sermos pregadores da Tua palavra, nas oportunidades que o Senhor nos dá, nos nossos contatos, nos nossos relacionamentos, nos dias. E, ó Deus, coloque pessoas nessa semana, para que possamos falar do Evangelho de Jesus Cristo. Ó Deus, que voltemos a esse texto para ver os detalhes importantes, rever a mensagem para poder colocar em prática. Ó Deus, e assim, com conhecimento, habilidade e atitude, nós seremos usados como instrumentos afiados em Tuas mãos. Que assim seja para o louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém.